Aos 7 anos, a mãe dela se separa do pai. Não deveria, porque ela nunca havia trabalhado, e tinha que deixar as crianças em casa, trancadas, para que ela pudesse trabalhar de empregada doméstica. Então, as dificuldades eram sempre crescentes, faltava muita coisa naquela casa. E a filha via a mãe sofrendo e o medo que a mãe tinha, um medo muito grande de estar só, de não ter ninguém, medo de não dar conta, medo de fracassar, medo de perder as filhas, medo de deixar os filhos em casa. A filha viu aquilo e marcou na mente dela. Quando a filha cresce, ela diz: eu nunca vou ter o medo que minha mãe teve. Não tenho medo. E ela prepara a vida para isso. Estuda, trabalha demais e não tem um amor, não tem um companheiro, porque ela não quer passar pelo que a mãe passou. Então, por não conhecer o medo, não reconhecer o medo, não significava que o medo não existia dentro dela, ao contrário, o medo corroía e a mantinha sempre longe da prosperidade nos relacionamentos. Existem 4 tipos de pessoas com relação ao medo. O primeiro tipo de pessoa é aquela que morre de medo de tudo. Todos nós temos medo, o medo faz parte da nossa vida. O medo humaniza, o medo protege. Mas o medo exagerado, sem controle, nos aprisiona. E aquela pessoa apavorada por medo, que morre de medo de tudo, é prisioneira dele. Dá para ver nos gestos, no tremular das mãos, no gaguejar, no olhar todo rápido, olhando para tudo que é lugar, nas indecisões, no pensar para responder algo. Morre de medo. Nossa, que tortura. O segundo tipo de pessoa é aquelas que fogem do medo por outro caminho. O medo está aqui e ela vai por outro caminho, como o exemplo que eu dei da moça que nunca teve uma relação séria por medo de se parecer com a mãe e sofrer como a mãe sofreu. Esse também não prospera, porque o caminho da prosperidade não está do outro lado, está além, né? Terceiro tipo de pessoa é aqueles que desafiam o medo, aquelas que estão se colocando em risco o tempo todo, aquelas que vivem na radicalidade para provar para si mesmo que elas não têm medo. O quarto tipo de pessoa é aquela que sente o medo, reconhece o medo em si e leva a vida em frente. Essa prospera.